Olá pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos já iniciar a nossa segunda semana da transformação digital. Olá, boa tarde Iris, boa tarde Luana. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu querido Única Multimarcas. E aí mestre Lucas, como estamos? Olá, boa tarde a todos. Vamos já iniciar, só aguardar um tempinho pessoal e entrando na nossa live. Só aguardar 5 minutinhos o pessoal ir entrando aí. E aí, como estamos? Tudo bem com vocês? Já iniciar a nossa segunda semana da transformação digital. Hoje nós vamos falar de WhatsApp Business. Amanhã nós vamos falar de Facebook. Na quarta-feira, Instagram. E na quinta-feira nós vamos falar sobre Shopify, a ferramenta para você colocar os seus produtos para serem comercializados. Boa tarde Conceição. O pessoal tá entrando aí, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Irene. Já começar a nossa live de hoje. Semana da transformação digital. Pessoal, só para dar um aviso aí para quem não viu as lives da semana passada, acredito que até quarta-feira ela já vai estar no meu canal do YouTube, e aí vocês podem acessar o link do meu canal na biografia, tanto o link do canal como a palestra que eu ministrei com ações de marketing, como criar ações de marketing com R$0 na quarentena, e também uma entrevista que eu dei no início do ano falando sobre empreender em 2020. Me empolguei aqui como DJ aqui, ela me empolguei. Que eu dei entrevista no começo do ano para falar sobre empreender em 2020. Então, uma palestra que é muito útil para os dias atuais. Algumas dicas de como empreender tanto nesse momento, algumas estratégias de como trabalhar o nosso público. Então, já a gente vai iniciar a nossa live de hoje, só mais um minutinho aí, 5 minutos. A gente tem um cronogramazinho de conteúdo para falar na live, tá pessoal? Mas vocês podem ficar à vontade para interagir. A gente tem algumas perguntas que já foram feitas antecipadamente, mas vocês podem ficar à vontade que durante o raciocínio, ao final do nosso momento, a gente vai responder as dúvidas de vocês, tá? Podem colocar tanto aqui nos comentários como na opção das dúvidas também, viu? Já vamos iniciar a nossa live. Boa tarde. Oh, que massa, Laine. Obrigado. Um colega aí que falou aí, né? Já tá. Aí, tags semi-joias já tá aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar início. Vamos começar a nossa live. Deixa eu tirar aqui para ficar com a tela toda aqui. Aparecer para vocês.
Já já eu coloco as nossas dúvidas de interação de hoje. Deixa eu me apresentar rapidinho para vocês. Meu nome é Estênio Guimarães, coradinhos aí. Boa tarde, boa tarde. Casa Nova de Esperantina. E aí, Irene, como estamos? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa live de hoje. Me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Estênio Guimarães. Eu sou publicitário, consultor empresarial e professor universitário. E nesse momento de quarentena, eu já trabalhava antes dele com processo de transformação digital, que é mostrar para as empresas o quanto as novas tecnologias e a internet podem oferecer de melhoria para os negócios. E desde a semana passada, já faz um tempo que eu pensei em fazer as lives todos os dias para entregar um conteúdo legal para vocês. Na semana passada, a gente determinou algumas temáticas que foram faladas para alguns tipos de negócio, falando com lojas de acessórios, semijoias e lojas de roupa. Nós falamos com empresas de doces, sobremesas, alimentação fora do lar. Nós falamos com clínicas de estética, salão de beleza, barbearias, profissionais autônomos e artigos para o lar presentes e personalizados. Então essas foram as temáticas que nós dividimos de segunda a sexta-feira. Essa semana eu só consigo fazer esse conteúdo para vocês até quinta-feira, que na sexta-feira eu já tenho uma palestra para trabalhar com um público de vendedores. Então, obrigado pela presença de todos vocês, as pessoas que estão aí. Como eu disse, vocês podem interagir durante o nosso conteúdo. Se for relevante para o momento, a gente fala no momento agora ou pode deixar para o final as perguntas. Então, podem ficar à vontade para participar, dar algumas orientações, dicas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar esse nosso papo. Antes de iniciar o período da quarentena, eu já estava trabalhando com algumas capacitações direcionadas para alguns aplicativos. Então, já tinha feito algumas oficinas de WhatsApp, Instagram e Facebook. Fiz pouco antes da quarentena em Piripiri. Cheguei a fazer várias vezes em Parnaíba, também em Teresina. Já estava com a trilha de marketing digital, que é uma capacitação que eu tenho montado com todas as etapas para serem trabalhadas no Instagram, WhatsApp, e você fazer o planejamento dessas ações de forma organizada. Então, hoje o nosso papo vai ser direcionado para a ferramenta do WhatsApp. Para quem tem mais interesse na ferramenta do WhatsApp, pessoal, em breve a gente vai estar lançando um curso com mentoria, tanto em grupo como individual, tá? Eu quero que vocês fiquem ligados nessa capacitação. Em breve ela vai sair, a gente já está finalizando as últimas etapas, ela vai ser ao vivo, tá? Eu tenho preferência de produzir conteúdo para vocês no formato ao vivo por conta da interação, e a gente vai deixar alguns conteúdos gravados para vocês também, vão ter o suporte da apresentação, vocês vão receber o e-book também. Então, em breve vocês vão receber a divulgação desse material, é um curso que vai ser comercializado para vocês, então fiquem ligados que vai ser divulgado tanto na página da Acelere, como para quem ainda não me segue, na minha página Estênio Guimarães e na Empreendedor Bra. Então vamos lá. WhatsApp Business, pessoal. Eu fiz até uma enquete semana passada, bem legal, para conversar um pouco com os meus seguidores sobre o WhatsApp e saber como é que eles percebem que as empresas estão utilizando, como é que eles utilizam, tanto para uso pessoal como para uso profissional. E eu me surpreendi uma coisa. As pessoas, os clientes, eles acharam que as empresas estavam usando boa parte do potencial do WhatsApp. E foi isso que me instigou quando eu estava vendo o resultado, porque eu não conheço essas empresas, eu gostaria de conhecer. Pelo menos nesse momento de quarentena, as empresas que eu tenho me relacionado e conversado com elas, eu tenho sentido uma dificuldade muito grande de como é que essas empresas estão usando o WhatsApp. Muitas delas ainda utilizam o WhatsApp pessoal, pouquíssimas você percebe que já criou a conta comercial, já utiliza o WhatsApp Business. Então, a gente vê algumas dificuldades que essas empresas estão passando nesse momento. Deixa eu só tirar aqui a tela para não ficar maior para vocês, e aí eu vejo aqui na maior no meu computador. Então, deixa eu só tirar aqui o som. Então vamos lá. Então eu tenho percebido que as empresas ainda não estão usando o máximo potencial que o WhatsApp tem para trabalhar, principalmente porque é uma ferramenta que aproxima, gera um relacionamento com o público. E outra coisa, o WhatsApp ele não deve ser pensado simplesmente apenas como uma ferramenta de relacionamento, tá? Você pode criar um planejamento de ações no WhatsApp que você pode sim comercializar o seu produto. Você pode gerar incentivo de consumo. Então, as empresas ainda não têm percebido essa ferramenta tão fácil que é o WhatsApp. E por que eu estou falando sobre a questão das empresas usarem o máximo potencial do WhatsApp? Por quê? Porque com os números que o próprio WhatsApp entrega para a gente, por exemplo, nós já tivemos 2 bilhões de downloads do WhatsApp. Deixa eu só botar aqui. Nós já tivemos 2 bilhões de downloads. Nós temos ativamente mais de 1 bilhão de usuários por dia usando o WhatsApp. Então,
olha o que é interessante, é essa percepção das empresas entenderem que a quantidade de pessoas que estão utilizando essa ferramenta e poucas utilizam com a ideia de negociar, de vender. Então, quando a gente colocou aqui as perguntas, as pessoas ficaram muito a questão de como criar esse perfil comercial, né? Por quê? Porque a primeira dica que eu quero dar para vocês, pessoal, isso aqui é a base de todo o trabalho. Separem. Coloque o WhatsApp pessoal de vocês e o WhatsApp profissional. Por que eu quero dizer logo isso para vocês? É tanto por experiência própria, como por muitos clientes que já passaram por situações complicadas, eles já entenderam que não dá para você usar o mesmo WhatsApp pessoal e o WhatsApp profissional. Então, primeira coisa se você já tem um relacionamento com o seu público, com o seu número de telefone, cede logo isso. Então coloca esse seu número pessoal para o número da empresa e você compra um chip novo, e aí você passa esse chip novo para as pessoas mais próximas. Mas primeira coisa separe. Einstein, mas eu vou precisar comprar um celular novo? Se o seu aparelho não tiver dois chips, você vai precisar comprar um celular novo só para uma coisa. Por exemplo, você pode usar o WhatsApp Business tanto no aplicativo do computador como no WhatsApp Web. Então, você pode, por exemplo, comprar um número novo, ativar esse WhatsApp e usar simplesmente ele pelo computador. Essa é a função que você pode trabalhar. Você valida ele, né, com o chip nesse primeiro momento, e depois você vai utilizar com o WhatsApp Web ou o aplicativo que você vai baixar. Então, essa é a primeira facilidade. Outra coisa, se você tem o WhatsApp convencional, você pode também ter o WhatsApp Business no seu celular. Então você pode ter dois WhatsApps, mas você não pode ter o mesmo número para os dois WhatsApp, tá? Você tem que ter um número para cada um deles, um para o WhatsApp Business e o outro para o WhatsApp convencional. Então, tenha minimamente essa preocupação de você organizar, de ter o WhatsApp da empresa e o seu WhatsApp pessoal. Essa é a base de trabalho de toda a nossa conversa a partir de agora, é isso. Então, Einstein, mas eu ainda não fiz isso. Pois há tempo de você fazer. Manda uma mensagenzinha para os seus clientes, dizendo, ou se você, por exemplo, não quiser dar o seu número pessoal, mudar o seu pessoal para o WhatsApp da empresa, você pode mandar mensagem: mudamos o WhatsApp, agora o número da empresa é esse. Vai ter uma resistência como qualquer mudança, mas isso vai ser muito útil para a sua vida, tá? Então, vamos para essa primeira base de trabalho, a mudança do WhatsApp pessoal para o profissional. E aí, como eu disse, você pode ter as duas contas no mesmo celular. Vamos lá para a primeira pergunta. Quais as informações certas para preencher o perfil da empresa? Então, primeiramente, vamos lá para as informações que o WhatsApp pede quando a gente quer fazer o registro da empresa. Então, quando eu vou fazer o registro da empresa, quais são as informações solicitadas? Nome da empresa, por exemplo, só colocar aqui. O nome, que aí você coloca o nome da sua empresa, que o ideal, pessoal, é o nome fantasia, tá? O nome que as pessoas procuram. Não coloque o seu nome como profissional, não coloque o nome que você acha que as pessoas vão falar sobre a sua empresa, viu? Então, o ideal é que minimamente você faça a criação do nome do perfil com o nome da sua empresa. Por que o nome da sua empresa? Para facilitar as pessoas, ao entrar em contato com o seu WhatsApp, ele vai entender essa questão, você gerou esse conteúdo institucional, basicamente isso. Então, a primeira ação quando você faz uma criação de um perfil comercial, você vai colocar as informações da sua empresa, como por exemplo, a foto que deve ficar no WhatsApp. E essa é um dilema muito interessante. Tem muita gente que diz assim, eu já participei de uma discussão bem legal com a empresária que disse assim: eu não quero colocar a minha logo, porque a minha logo ela não passa pessoalidade, as pessoas não sabem, nunca viram a minha marca, e aí a foto, eu prefiro usar a foto do perfil, que a pessoa ao olhar a foto ela já sabe, é fulano, é cicrano, é beltrano. Então isso gerou uma proximidade. Mas o que é que acontece? Isso não demonstra profissionalismo, porque normalmente nós não temos uma foto ideal para trabalhar isso. Ou é uma foto em praia, uma foto no local de diversão, uma foto que está pixelada, está ruim de visualizar. Então, o ideal é que você coloque o nome da sua marca, a foto da sua marca, e na descrição da informação da empresa, você tem a opção de botar o nome e a descrição. Então, você vai colocar o nome da empresa e a descrição você pode colocar. Gerido por fulano de tal. O WhatsApp é do representante da empresa, João Albuquerque, Pedro Henrique. Então, você vai usar o seu nome, você pode usar o seu nome para gerar isso de pessoalidade. Einstein, mas a minha marca é o meu rosto. Então, eu tenho o nome da minha marca, mas as pessoas conhecem por eu ser profissional. Aí você pode ter sim uma imagem, mas que essa imagem seja institucional. Então, o que é uma imagem institucional?
Essa imagem, por exemplo, do chefe Marcelo, que acabou de entrar na nossa live, onde ele fez aí tem um fundo aí legal, ele se organizou para fazer essa foto. Então, não é qualquer foto que você vai utilizar para o seu WhatsApp. Einstein, mas agora, nesse momento, eu não tenho condição de fazer uma foto de estúdio, algo bem trabalhado. Se preocupe em ter um fundo branco e você estiver bem arrumado. Faz o cabelo aí em casa mesmo, mas a preocupação é que você tenha a comunicação institucional, que a pessoa saiba que ali é uma pessoa de negócio de forma mais formal possível. Por quê? Eu tive uma cliente, né, acho que foi até uma discussão, que ela ficou chateada porque eu não gostei da foto dela do WhatsApp. Eu disse, se você se importa em trocar essa foto, não tá boa. Aí ela, mas o que foi uma foto dessa tão bonita, porque eu tava na praia e tudo. Deixa eu explicar uma coisa, um conteúdo institucional não é ideal que você trabalhe com fotos pessoais. Mas aí essa minha foto na praia, eu sou nutricionista, eu tô mostrando uma parte, olha que eu tô mostrando uma parte do meu corpo, eu tô passando essa informação pro meu cliente. Não, mas o cliente não quer saber disso nesse momento. Então, o ideal é que você crie uma institucionalidade. O que seria essa institucionalidade? Passar uma proximidade para o seu cliente. Einstein, mas o meu negócio ele tem a identidade de ser o mais impessoal possível. Então tem uma preocupação de ter uma imagem que as pessoas te reconheçam, tá? Porque o que é essa questão do separar? Eu entrei em contato recentemente, faz umas 3 semanas mais ou menos, com uma empresa pelo WhatsApp, e ali a maior demonstração da foto do perfil é que era o WhatsApp pessoal. Por que era o WhatsApp pessoal? Foto de família, ela com a esposa, ela com o marido, no evento e tudo. E a foto era um recorte de uma foto. Então, imagina, foi tirado a foto, aí fez o recorte e botou no WhatsApp. Não tinha uma organização da imagem do plano americano, de cintura para cima. Então, assim, era uma foto corpo inteiro, apertada. E é isso tudo, pessoal, o cliente vai julgar a sua empresa. Por isso, a preocupação das informações que você for colocar no seu perfil, coloque informações institucionais, onde as pessoas possam olhar o seu WhatsApp e isso já passe uma credibilidade. Por quê? Porque eu estou entrando em contato com uma empresa, eu quero falar com uma empresa, mesmo entendendo que a gente vai falar até um pouco disso sobre a questão do conteúdo humanizado, mas eu estou falando com um negócio, eu espero a comunicação de um negócio, viu? Minimamente isso. Se for o nome da empresa, como eu disse para vocês, descrição, as informações. No meu WhatsApp Business eu tenho, pessoal, as informações eu tenho horário de funcionamento, eu tenho link para contato, eu tenho outro, por exemplo, se eu quiser adicionar outro telefone para contato, eu também tenho essa opção. Eu tenho a categoria do negócio que eu atuo, então eu tenho a modalidade de alimentação, educação, eu tenho as categorias que eu posso identificar. Então entendam que o WhatsApp hoje ele está sendo uma ferramenta, o WhatsApp Business principalmente, que é o que a gente está falando, ele está sendo quase que uma rede no seu próprio perfil comercial. Então tem essa preocupação de manter essas informações atualizadas, de manter essas informações corretas, por exemplo. Então mudou o nome da página do seu Instagram que você colocou lá como site, e aí a pessoa entra lá no perfil do seu WhatsApp sem conversar com você, sem mandar mensagem, ele entra lá no seu WhatsApp e clica e o link dá incorreto. Então tem sempre essa preocupação de você manter esses dados atualizados. E aí nessa opção do perfil comercial, você vai poder colocar essas informações básicas. Tem muita gente que diz assim, Einstein, mas eu não observo essas informações. Será que o meu cliente observa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O ideal no mercado é que a gente tenha um momento empático, mas que eu não julgue por erro. Então, perceba que normalmente as pessoas que dizem isso, nem elas são perfis de consumo da própria empresa. Então, o ideal é que você entenda que se ele não está vendo agora, vai ter um momento que ele vai ter. Então, e outra coisa, existem características de cliente que buscam N informações de você e vai julgar você antes de comprar um produto ou serviço. Então, o ideal é que você tenha entendimento dessa credibilidade e institucionalização do WhatsApp. Seu Edson já mandou aí, meu amigo, você me conheceu antes e depois que o chefe Marcelo chegou aqui no Fagulhas. Maravilha. Maravilha, seu Edson. Seu Edson é uma pessoa muito querida. Melhor carne suína do Piauí. Vou dizer Brasil, porque ainda não viajei o Brasil todo não, mas do Piauí, que eu já viajei mais de 30 cidades aí, eu tenho certeza que é a melhor carne suína daqui, carne de porco, carne suína daqui do nosso estado. Então, como preencher as informações do perfil comercial? Aqui não dá pra gente falar detalhadamente, ensinar. Eu gostaria muito de ensinar para vocês como criar as informações ideais para um perfil comercial. Mas aqui não a gente não tem condições por conta do tempo. Mas quem tiver mais interesse,
fica ligado na capacitação do WhatsApp, como eu disse para vocês, vai ter o conteúdo, vai ter a mentoria em grupo e ainda vai ter a mentoria individualizada. Então, vocês vão ter a oportunidade de, durante a capacitação, montar o perfil comercial do WhatsApp com as informações ideais. Como utilizar as respostas automáticas e etiquetas? Eu sou alucinado e apaixonado. Eu vou até adicionar, além de respostas automáticas, eu vou colocar também as respostas rápidas, tá? Para falar para vocês. Primeiramente, eu sou professor universitário e uma das coisas que mais me aliviam no período de correção de prova e de final de período é colocar essas respostas automáticas. Por quê, pessoal? Eu tenho um público de alunos, que eu espero que eles não estejam aqui, mas eles não vão brigar se eu falar isso, que me mandam mensagem, por exemplo, meia-noite, 1h da manhã, desesperado por conta de nota. Professor, corrigi, cadê meu trabalho? Não foi feito, só não recebeu. Então, isso me ajuda bastante para a minha atividade nessas respostas automáticas. Eu sei que eles sabem que ali é uma resposta automática, né? A minha função de colocar é essa. Mas, por exemplo, a pessoa recebeu minimamente um feedback. Então, isso já gera um interesse em se preocupar com o seu cliente. Então, essas respostas rápidas, eles têm várias formas de trabalhar. Deixa eu ler aqui para vocês quais são as formas de respostas rápidas que a gente pode colocar. Eu tenho uma mensagem de ausência, por exemplo. Eu tenho uma mensagem de saudação. Vou dizer aqui para vocês exatamente. Mensagem de ausência, mensagem de saudação. Tem até um vídeo aqui explicando aqui, que esse vídeo ele faz até parte do curso. Mensagem de ausência. Quando eu não estou online, a pessoa me manda mensagem, ela recebe esse textinho, já que eu já deixo ele pré-preparado para as pessoas que me mandarem mensagem. Sempre tem que ter essa preocupação. Mensagem de saudação, minimamente com a primeira pessoa que entrou em contato, ela vai receber essa mensagem já padronizada. Ah, Einstein, mas essa mensagem padronizada, ela não robotiza demais, por exemplo, o WhatsApp? Não. De acordo com o texto que você coloca, você pode robotizar demais ou você pode humanizar demais. Então, o ideal é que você tenha até um meio termo para isso, para não gerar uma dificuldade. O chefe Marcelo fez o curso, fez Transformando Seguidores em Compradores, chefe Marcelo. Fantástica capacitação, ela também vem já, mais uma opção dela online para os interessados. Mas a do como vender pelo WhatsApp, passo a passo para vender produtos e serviços, esse vai sair já em breve. Eu quero quero que você ajude a divulgar para os empresários que você atende. Eu tenho certeza que podem não precisar agora, mas eles devem precisar em algum momento, e sempre dá para melhorar a ferramenta do WhatsApp. A Conceição aí, justamente isso. Tem um cliente que só manda mensagem depois das 10 da noite, precisa de uma resposta para esse cliente. Pronto, Conceição, você pode usar a ferramenta da resposta automática da mensagem de ausência. Então, você não tiver online no WhatsApp nesse momento, você não tiver disponível, ele automaticamente vai responder esse cliente com esse conteúdo satisfatório. Então, eu minimamente vou dar uma satisfação por não poder responder ele nesse momento. O ideal é que vocês aproveitem, usem e abusem todas as ferramentas do WhatsApp Business, porque é uma ferramenta gratuita. E outra coisa, aproveitem enquanto é gratuita, tá? O Marquinhos, a forte possibilidade de lançar mais ferramentas para o WhatsApp, principalmente a ferramenta de pagamento. A gente vai fazer uma postagem para falar sobre isso, que a ferramenta de pagamento já deve ser lançada em breve. Então, ele já está começando a colocar várias ferramentas disponíveis no WhatsApp, e deve em breve começar a cobrar por algumas dessas ferramentas. Então, respostas automáticas, utilizar com mensagem de saudação, mensagem de ausência. Etiquetas, olha essa daqui das etiquetas, pessoal, isso aqui é interessante. A etiqueta eu posso cadastrar, Carlota toda vez me ensinando e me lembrando que eu tenho que colocar salvo no tema uma pergunta aqui dizendo qual é a ferramenta que a gente está falando hoje. Pronto, maravilha, Carlota, obrigado. Toda vez que você faz isso, eu que passo mal porque eu esqueço de colocar. Porque vai as pessoas entrando, recebendo aí de outras, não sabem o que é que a gente está falando. Então, hoje é o WhatsApp Business. Etiqueta, pessoal. A etiqueta eu uso de uma forma rústica. Usava, pelo menos, até a utilização da etiqueta. Eu coloco características dos clientes que eu atendi. Então, quais são essas características dos clientes que eu atendi? Eu boto o nome do cliente, eu boto... Descarrega, meu celular, vá atrás do carregador, Cíntia. Isso é conteúdo para você também. Etiqueta é bem interessante. Ah, que legal, Eli Marques. Que bom que você gostou.
Ah, maravilha, pois vamos combinar, vamos combinar. Se tiver algumas dessas minhas capacitações, vão ter a mentoria. Se você tiver interesse em fazer essa do WhatsApp Business, ela vai lhe ajudar bastante. Etiqueta. Eu caracterizo, por exemplo, com o nome do contato dos meus clientes de acordo com algumas características. Então, primeira informação que eu coloco, nome do cliente. Segunda informação que eu coloco, a cidade que eu conheci ele, né? Qual curso, tipo assim, a cidade que eu ministrei o curso. E o terceiro é qual foi o curso. Então, vai ter o João Piripiri Instagram. Então, o que é que tem aqui do João? O João, o nome dele é João, ele fez um curso comigo em Piripiri, no curso de Instagram. Então, essas são as características que eu coloquei no meu contato. Só que a etiqueta, ela vem exatamente para ajudar com isso. Então, eu posso criar etiquetas para cada uma das características dos meus perfis de cliente. Então, eu tenho um cliente de consultoria, eu tenho um cliente de instrutoria, eu tenho um cliente eu tenho clientes do Sebrae, eu tenho clientes fora Sebrae, eu tenho os alunos que entram em contato comigo, então eu tenho os alunos de outra instituição que eu dou aula, eu tenho alunos de pós-graduação que conversam comigo. Então, lá nas etiquetas, eu vou cadastrar cada etiqueta e quando eu for salvar o contato, eu vou colocar essa pessoa é de qual etiqueta? Etiqueta de curso Teresina Começar Bem. E aí essa pessoa vai ficar etiquetada com aquela informação. Quando ela entrar em contato comigo, eu já vou identificar que essa pessoa fez comigo a capacitação do Começar Bem e ela está querendo alguma dúvida sobre essa área. A pessoa fez um curso de Facebook para negócios comigo em Piripiri, ela está entrando em contato para tirar alguma dúvida sobre essa temática. Então, cada uma dessas pessoas vão ser etiquetadas com essas temáticas e isso vai facilitar o meu relacionamento com o público. E aí vocês que oferecem produtos ou serviços, vocês coloquem primeiro cliente recorrente, cliente de determinado bairro, localização é bem interessante você trabalhar, característica de produto, por exemplo, cliente que compra isso, cliente que compra aquilo. Essas informações vão facilitar a organização das etiquetas de vocês. Tranquilo? Como eu disse, quem está chegando agora, se tiver mais alguma dúvida, pode ir perguntando. Lembrando que essa semana é a semana da transformação digital, a segunda semana das plataformas. Hoje a gente está falando de WhatsApp Business. Amanhã a gente vai estar falando sobre o Facebook. Na quarta-feira, Instagram. E quinta-feira, uma ferramenta de loja virtual, Shopify. Então vamos lá. Como usar o app a favor do meu negócio? WhatsApp. Como usar o WhatsApp? Essa pergunta é bem geral, poderia ter ficado para o final, mas não sei se ela segue um grau de prioridade aqui, mas foi bem tranquilo aqui nesse momento. Quem está aqui vai ser privilegiado. Então, como é que eu faço para utilizar o WhatsApp a favor do meu negócio? Basicamente, o entendimento que vocês precisam ter, pessoal, é que o WhatsApp é uma ferramenta de relacionamento. Se eu tenho uma ferramenta de relacionamento, eu preciso entender que a base de uma venda, de uma etapa de um processo de venda, é o relacionamento. Tanto o primeiro contato com abordagem, como informações sobre o produto, como feedback. Então, tudo isso vai gerar uma base de conversa com o seu cliente e essa situação vai fazer com que você gere uma venda. Então, tenha um entendimento sobre isso, que o WhatsApp basicamente é uma ferramenta de relacionamento com o seu cliente. Tenho a abordagem. Como é que eu faço para usar uma ferramenta de abordagem no WhatsApp com o meu cliente? Eu vou dar esse exemplo dessa pizzaria, pessoal, que para mim eu achei fantástico. A gente fez a ferramenta da trilha de marketing digital e toda essa atividade da trilha, ela tem uma atividade prática. E aí tinha uma pizzaria em sala de aula que ele fez uma postagem, né? Ele tinha uma linha de transmissão dos clientes dele, que já são clientes ativos. Lembrando que linha de transmissão você só consegue receber a mensagem se você tiver o contato da pessoa salva, tá? Se você não tiver, você não vai receber. Então ele já tinha na linha de transmissão de clientes. E isso nas 5 da tarde, onde era a nossa capacitação, à tarde, de 14 a 17, ele mandou a mensagem, perguntando para os clientes, por exemplo, a primeira pergunta que ele fez, qual o sabor da sua pizza favorita? E aí a pessoa estava ali, ou no trabalho, ou em casa, encerrando o expediente, ela ia lá e respondia. Então, desculpa. E além de colocar qual o sabor da sua pizza preferida, ele colocou assim, qual o sabor da sua pizza preferida? Ao responder, você vai ganhar um brinde especial. Isso já gerava um interesse, a pessoa ia lá, minha pizza favorita é calabresa. Aí o que é que ele fazia? De algumas pizzas ele tinha um vídeo, né, levantando a espátula com queijo derretido, e outras ele tinha só a foto. Então ele mandava a foto da pizza de calabresa para a pessoa e dizia assim, você acabou de ganhar um refrigerante grátis no pedido de uma pizza de calabresa. Então até às 20 horas, se você fizer o pedido dessa pizza, você vai ganhar
o refrigerante grátis. Então, ele estava gerando um conteúdo base de relacionamento, porque ele já tinha contato com esse cliente, mas a intenção dele era incentivar a venda. Então, ele na linha de transmissão dele, por exemplo, no começo da semana, ele mandou para 32 pessoas, dessas 32 pessoas, 6 pessoas responderam encomendando a pizza. Isso era numa quarta-feira, tá, pessoal? Não é um dia tão habitual, pelo menos foi o que ele me passou de informação, que ele tem esse processo de venda de pizza. Então, na quarta-feira ele pode trabalhar a questão do jogo, que normalmente tinha, né? A gente em quarentena nesse momento não está tendo. Então, dá para se pensar numa estratégia baseada em criar incentivo de venda, tá? Não simplesmente você gerar esse relacionamento com o cliente. E aí é muita covardia, a Carlota falando aí do vendedor master. Então, assim, era intencional. Esse horário a pessoa já estava pensando, procurando o que é que ia jantar e tudo. E aí uma ação como essa, isso gera uma proximidade com o público e acaba fazendo com que venda. Olha o Coradinhos aí. Aqui no Coradinhos a gente coloca os entregadores, clientes, separa por... nas etiquetas. Maravilha. Maravilha. Isso facilita bastante, né? Olha, já tem um público do entregador, os clientes e os clientes por bairro, porque aí você já sabe até a média da taxa de entrega, com alguma coisa assim. Maravilha, que legal. Legal. Então essa da pizzaria foi bem legal, ela trabalhar essa questão do WhatsApp. Então entendam que é uma ótima ferramenta para se relacionar com o público e além de, por exemplo, gerar incentivo de venda, eu estou com um cliente agora que, por exemplo, esse cliente não tinha cadastro dos clientes, né? Ele não tinha um sistema para isso. E aí a gente mandou para os últimos clientes um formulário do Google, onde foi criado com algumas perguntas, né? 7 perguntinhas através do WhatsApp desses clientes, para gerar esse cadastro inicial. Então, também é uma ferramenta que pode te ajudar. Isso também vai ser ensinado, tá? No curso de como vender pelo WhatsApp, o passo a passo, vocês vão saber como usar o WhatsApp para cadastrar os seus clientes, para ter ele como uma ferramenta de cadastro. E aí eu vinculo o meu formulário do Google junto com o WhatsApp e mando para os meus clientes. E esses clientes, baseado até nas minhas etiquetas, né? Se eu já organizei, eu já sei para qual perfil de público eu vou entregar e criar essas informações. Então, vamos lá para o próximo tópico. Como criar catálogos, pessoal? Outra ferramenta que veio para ajudar bastante no WhatsApp Business. Catálogo de produtos. Pelo menos eu já faço isso. Não sei se é porque eu trabalho na área, mas quando eu entro em contato com uma empresa que eu quero comprar alguma coisa, a primeira coisa que eu vou bisbilhotar é se ela tem um catálogo. Por quê? Porque eu não quero conversar, não quero gerar relacionamento, eu não gosto muito de falar com pessoas. E aí nessa situação como essa, eu já sei, por exemplo, qual produto que eu quero. Eu já vou dizer, eu recentemente eu estava atrás do Ring Light. Então essa empresa tinha produtos para informática. E lá no catálogo dele tinha Ring Light, tinha mouse, tinha hub USB, tinha filtro de linha, tinha carregador de notebook, tinha um monte de coisa. Então, lá no catálogo ele já tinha esse, como o próprio nome já diz, o catálogo de produtos oferecidos pela empresa. A gente via esse catálogo, por exemplo, ou eu já mandava, encaminhava foto e dizia, eu quero esse, eu quero aquele. Então, eu já direcionava os produtos que eu quero através do catálogo. Então, se você tem condições de ter foto do seu produto ou o serviço que você oferece, utilize a ferramenta catálogo. Você vai encurtar esse processo de venda do seu cliente, porque ele já vai entrar em contato e já vai saber praticamente o que quer. E aí, nesse momento, ele vai facilitar. E tem gente que até diz assim, mas aí eu vou perder a magia, eu queria conversar com o cliente. Deixa eu explicar uma coisa. Normalmente as pessoas não têm tempo nesse momento. E aí, quando eu tenho um catálogo de pizzas, isso já ajuda bastante. Até uma sugestão aí para o Todd Pizzaria. Todd, falei de WhatsApp já, ainda agora para a pizzaria. Se você puder ver mais tarde a live depois. Mas, por exemplo, colocar o catálogo com todos os sabores da pizzaria. E aí o cliente já vai saber, por exemplo, lá no catálogo, quais são os sabores que ele quer. Ou eu posso colocar no catálogo o cardápio. Então eu coloco o cardápio com sabores de pizza disponíveis, divido o cardápio com as artes para cada uma delas. Ou então eu boto o catálogo, por exemplo, com os combos promocionais da semana. Quais são os mais, por exemplo, na terça o combo de promoção é esse, de sabores são esses, na quinta é esse. Então, o catálogo pode me ajudar com isso. Eu vou facilitar e encurtar esse relacionamento com o meu público. Qual a diferença do WhatsApp Business para o WhatsApp convencional? Essa resposta é bem simples. Quase tudo que eu estou falando para vocês aqui é ferramenta do WhatsApp Business, tá? O WhatsApp convencional, ele foi feito para pessoas conversarem com outras pessoas. Einstein, mas no WhatsApp convencional eu não posso ter minha marca lá? Pode, isso não é um problema, isso não é uma proibição. Mas a maioria dessas ferramentas que a gente está conversando aqui, catálogo, etiquetas, respostas rápidas, as automações de respostas rápidas,
Pessoal, tem o das respostas rápidas, onde você coloca a barra e aí você já tem, por exemplo, a mensagem de agradecimento, você já tem mensagem de primeiro contato, você já tem a mensagem para falar sobre determinado produto. Você pode automatizar algumas respostas que você entrega com frequência através de simplesmente com uma barra. Então bota a barra e aí você já colocou quais são as respostas rápidas que vão facilitar a vida de vocês. Mensagem de saudação, mensagem de ausência. Então tudo isso é ferramenta do WhatsApp Business. O WhatsApp convencional eu não tenho essas ferramentas. Aí tem gente que diz assim, mas no WhatsApp convencional a gente tem o grupo e tem a linha de transmissão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Grupo no WhatsApp. Eu tenho, aqui é o meu depoimento, eu tenho como profissional de comunicação, publicitário, consultor empresarial. Eu não indico em diversas situações, né? Dificilmente chegou uma situação, vou até falar para vocês qual é que dá certo, a utilização de grupo para vender, divulgar um produto ou um serviço. Por quê, pessoal? Porque não é o que você quer fazer. A sua intenção é maravilhosa. Juntar vários clientes no mesmo local e divulgar os produtos ou serviços que você oferece. Mas as pessoas não sabem utilizar os grupos. Então, minimamente parte desse pressuposto. Porque o que é que acontece? A maioria das empresas fazem o quê? Vai lá no celular, pega a lista lá da telefônica do celular e adiciona. Normalmente o que é que acontece? Saiu. Por quê? Porque, pessoal, isso é invasão de privacidade. Isso aqui vem dos primórdios lá das estratégias de marketing que são diferenciadas em marketing de interrupção e marketing de permissão. Lembra aquele pop-up que você estava acessando aqui no celular, no computador, aqui uma página, do nada aparecia ali é um marketing de interrupção. Muitas pessoas que ainda moram em locais que a caixa de som gera resultado, a caixa de som é um marketing de interrupção. Então eu estou fazendo atratividade e do nada chega uma comunicação, uma propaganda de interrupção que vai atrapalhar a minha vida. Já a de permissão é totalmente diferente. Então eu lembro de uma cliente, isso para mim foi uma das primeiras clientes que eu atendi em São Raimundo Nonato. Ela trabalhava muito forte no grupo do Facebook. Ela tinha um grupo no Facebook quase com LX. Algumas cidades ainda têm tradicionalmente alguns grupos bem movimentados no Facebook, né? Ele até voltou recentemente com o incentivo das pessoas usarem os grupos no Facebook, está com divulgação até na própria Globo. Então, a divulgação de grupo no WhatsApp, ela deve ser assim. Ela tinha um grupo no Facebook e aí ela botou: pessoal, o relacionamento pelo grupo do WhatsApp, pelo grupo do Facebook está ficando complicado. Estou criando um grupo no WhatsApp. Alguém tem interesse de entrar? Se tiver, deixar o telefone ou me mandar por direct. Então, olha isso. As pessoas que estavam interessadas em participar do grupo, elas mandavam contato e elas estavam interessadas. Isso é a primeira etapa da construção de um grupo, tá? Depois disso, você vai para as regras desse grupo. Até brinco que administrador de grupo do WhatsApp, ele deveria ser uma profissão registrada com carteira assinada e muito mais do que um salário mínimo. Porque você ter controle num grupo com até 256 pessoas, para, por exemplo, não pode sair da temática, não pode mandar spam, não pode... Então isso tudo é muito complicado. E aí você ter controle disso, normalmente o empresário não tem tempo. E aí o pensamento dele bota um funcionário aí, a menina que vende, bota ela para vender e cuidar do grupo do WhatsApp aí que dá certo. Não dá certo. Não é tão fácil desse jeito. Então, grupo do WhatsApp é muito complexo você saber lidar com essa situação. Ele serve, ele tem utilidade quando ele é bem trabalhado. Eu gosto desse exemplo em sala de aula, que é um grupo no WhatsApp que existe em uma escola no Rio de Janeiro, onde eles passam o dia todo respondendo questão para o Enem, por exemplo. Então, é um grupo de uma escola, onde alunos que fazem o terceiro ano ou pré-vestibular passam o dia todo respondendo, e aí, por exemplo, não pode fugir dessa temática. Alguém que fugir dessa temática vai ser excluído do grupo. Não existe isso de punição, cartão amarelo, cartão vermelho. Não, ele é expulso automaticamente do grupo. Fugiu da temática, divulgou alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas que estão lá querem saber das perguntas, das respostas, né? Eles estão resolvendo aquelas questões. Então, isso tudo ele tem essa utilidade nesse formato. Mas, por exemplo, pegou todo mundo, botou no grupo do WhatsApp, não dá para ser trabalhado. E aí, na ferramenta no curso do WhatsApp, como vender mais o passo a passo para você divulgar o seu produto ou serviço, você vai saber qual a diferença entre linha de transmissão e grupos do WhatsApp e quais delas geram mais resultado e como elas podem ser utilizadas, tá? Porque linha de transmissão ela é muito boa se você tiver com uma pessoa com contato na sua empresa. E o grupo no WhatsApp, se você tem essa proximidade com o seu público, por exemplo, eu trabalhar com curso de Instagram ou curso do WhatsApp.
eu vou criar um grupo no WhatsApp para a gente fazer a nossa mentoria em grupo. E aí ela vai servir para eu postar alguns vídeos, postar algumas dicas. E aí esse grupo vai ser para manter relacionamento com os alunos. Aí sim ele é para ter regras, as pessoas não podem divulgar outros materiais, se divulgar vai ser excluído. E aí isso tudo precisa ser mostrado de exemplo para essas pessoas. E aí a diferença básica, né, que eu tinha falado para vocês, a pergunta é: qual a diferença do WhatsApp Business para o WhatsApp convencional? As principais ferramentas para empresas são do WhatsApp Business. Última pergunta, essa daqui é legal e eu vou dar algumas dicas extras para vocês. Tem uma pergunta aí da Carlota, vendedor mais. Vamos lá. Lista de transmissão, linha de transmissão. Eu tenho que perguntar antes de a pessoa deseja participar? Na verdade, assim, a linha de transmissão, quando a pessoa anotar o seu contato, porque você só pode mandar uma mensagem, na verdade você pode mandar, mas a pessoa só vai receber se ela tiver salvo o seu contato. Então, por exemplo, eu já fiz uma coisa com um cliente em que, por exemplo, eu perguntei para ele: você sabe se todos os seus clientes possuem o seu contato do WhatsApp? Não, todo mundo aqui anotou, mandou. A gente fez uma linha de transmissão com mais ou menos 70 clientes e 5 responderam. Eu perguntei para ele: você tem certeza que essas pessoas têm o seu WhatsApp? Porque, como você disse que tem relacionamento, será se elas receberam? Pois é, será se elas têm mesmo contato? Então, a linha de transmissão como base é isso. Você precisa saber se essas pessoas têm você como contato. E aí, por exemplo, eu fiz um trabalho com uma empresa onde a gente saiu do grupo do WhatsApp para a linha de transmissão. E aí a gente fez um trabalho, por exemplo, de uma semana, fazendo postagens nos horários onde tinha os horários. Aqui a gente vai falar até isso, né? O WhatsApp ele entrega os horários que as pessoas estão mais respondendo às mensagens. E aí a gente fez postagens durante uma semana para esse grupo, dizendo que você precisava adicionar essa empresa aos contatos da sua agenda do celular para receber essas informações. Com esse negócio de link na bio, eu nem salvo. Mas aí, Carlota, eu acho que é uma oportunidade para você fazer uma comunicação direcionada. Então, quer receber mais dicas de postagens da nossa empresa? Adicione a gente nos contatos, que como linha de transmissão você vai receber esse conteúdo. O negócio é porque a linha de transmissão ela vem para separar entre o grupo e a mensagem individual, né? Porque eu não tenho como mandar para cada uma dessas pessoas. Hoje eu só posso selecionar no máximo 5 pessoas uma mensagem caminhada. Então tem que ter essa preocupação de saber se ela tem o seu contato salvo ou não. Qual a frequência para mandar mensagem para um cliente que faz tempo que não entra em contato? Essa daqui é legal. Só tomar uma água aqui para... Só, se vocês tiverem algumas dúvidas aí, podem ir perguntando, podem ir colocando aí, que aí a gente vai responder. Lembrando para vocês que essa live é de 1 hora, tá? Todos os dias nesse horário, às 17 horas, eu faço essa live de 1 hora. E eu só consigo fazer essa hora, 1 hora de forma explicada, tá, pessoal? Ao finalizar a live, eu já entro para a sala de aula, praticamente, para ministrar aula até as 22 horas. Então, eu só consigo fazer essa 1 hora de live por dia. Então, vamos lá, de novo. Qual a frequência para mandar mensagem para um cliente que faz tempo que não entra em contato com você? Eu tenho 2 premissas para trabalhar isso. A primeira delas é: de acordo com a usabilidade dos seus produtos ou serviços. Ó, que legal, a Suzana tá falando, no caso, Suzana, vocês faziam isso, né, lá no Sebrae? Então, 3 vezes por semana em horário comercial. Isso é uma estratégia para ser trabalhada 3 vezes por semana em horário comercial. Por quê? Porque, de acordo com o meu público, a tomada de decisão de participar de uma capacitação, por exemplo, não é toda hora que eu preciso mandar. E eu também não posso mandar só uma vez por semana, porque ele esquece. Então, eu crio essas 3 vezes por semana em horário comercial para gerar essa linearidade de tempo e lembrar ele, por exemplo, se eu vou fazer uma capacitação, divulgar, eu não posso divulgar para essa semana. Por quê? Porque a gente vai imaginar que o nosso cliente é ocupado e essa semana ele não vai ter tempo. Então, eu já vou usar essa semana toda para divulgar para a próxima semana. Por que eu vou fazer isso? Porque, por exemplo, eu sei que eu mandei a mensagem na segunda para ele fazer na outra segunda, ele vai dizer: mas próximo final de semana eu faço. Ele recebeu quarta-feira, eita, é bom eu fazer logo. Não fez? Sexta-feira você vai e manda uma mensagem do últimas vagas que ele, eita, tá acabando as vagas, fui deixar para sexta-feira, para entrar em contato para fazer logo a inscrição. Então, o ideal é você criar uma estratégia de processo de venda, tá? Baseado na jornada do seu cliente. Tudo isso é baseado na jornada do seu cliente. Olha, Eli Marques aí tem uma pergunta: tem horário específico por segmento para enviar mensagem no grupo de transmissão?
ali você tem que fazer a base da jornada do seu cliente. Então, por exemplo, de acordo com o produto ou serviço que você oferece, de acordo com a necessidade de compra desse seu produto ou serviço que você oferece, você vai criar dentro da semana ou dentro de um dia, por exemplo, a jornada de venda do seu produto para saber, por exemplo, eu posso mandar por linha de transmissão uma mensagem às 7h30 da manhã do meu cliente? Eita, mas 7h30 da manhã é muito complicado, mas eu sou uma padaria que eu ofereço café da manhã e 7h30 da manhã eu vou mandar mensagem para ele com um texto dizendo assim: tá com saudade de comer aquele cuscuz bem quentinho recheado com carne de sol e queijo? Dá uma olhada nessa foto, não esquece de mandar mensagem pra gente encomendar. Então o cara vai olhar aquela mensagem, ele vai acordar com o despertador dele nesse horário, ele vai acordar, ele vai ver a foto do cuscuz com a carne de sol, queijo derretido saindo na fumaça. Qual a primeira call action, né, que chama? Qual é a primeira ação que ele vai fazer? A ação de ligação. Ele vai entrar em contato com a empresa para poder encomendar, ou se não para hoje, ele já vai dizer, opa, vontade de comer um cuscuzinho desse. E aí ele encomenda para amanhã, para o dia seguinte. Então, o ideal é que você tenha entendimento da jornada do seu cliente para você identificar se isso você vai fazer uma vez por dia, se isso você vai fazer 2 vezes por dia, se isso você vai fazer 3 vezes por semana. Gente, mas não fica muito chato, por exemplo, se eu ofereço café, almoço e janta, mandar mensagem 3 vezes por dia para o meu cliente, aí você vai ter que saber se esse cliente tem hábito de comprar com você essa quantidade. Eu sofro muito quando eu viajo, que eu peço, por exemplo, uma pizza, um sanduíche, uma refeição em um lugar, e aí, por exemplo, eles não perguntaram como foi que eu pedi, então eles acham que eu sou da cidade. E ao acharem que eu sou da cidade, todo santo dia eu recebo essa mensagem dessa aqui, todo santo dia. Eu lembro que eu bloqueei uma empresa esses dias lá de Porto Velho, que eu fui em 2018, eles estavam mandando a mensagem do espetinho. Deixa eu ver se eu lembro o nome, era não sei o que, urso, alguma coisa assim. E aí esse cara em 2 me mandava mensagem. Quando eu fui olhar a lista de bloqueado, esse cara lá estava na lista como bloqueado, porque, meu amigo, eu só fui aí uma vez, eu sou turista, eu não moro aí na cidade, eu não vou ir aí atrás comprar o seu espetinho. Então, o ideal é que você tenha isso aí, ó, é base do cadastro do cliente. Então, isso aí, esse trabalho todo aí, é básico do cadastro do cliente. Então, se eu tenho um cadastro do cliente, lá eu fiz a pergunta, de onde é que você é? Com qual periodicidade você compra? Aí lá eu tenho essa informação para saber se eu preciso divulgar para ele todo dia. Horário comercial ou horário de funcionamento do meu negócio. Caso seja pizzaria, por exemplo, que funciona de noite. Mas olha o que é interessante, Carlota. Acaba que a postagem para você gerar um incentivo de venda, ela está dentro do horário comercial. Até esse exemplo que eu dei da pizzaria com Jesus, ele mandou a mensagem, por exemplo, às 17 horas. Então, se eu for mandar mensagem para o meu cliente 18, 19, 20 horas, ele com certeza já escolheu, já sabe o que é que vai fazer a refeição, e aí já passou. Então, o ideal é dentro da jornada do meu cliente identificar qual o horário que ele possa fazer esse pedido. A Luana aí. E aí, Luana, tudo bem? As etiquetas seriam uma forma para ajudar uma pequena empresa a organizar pedidos no contexto dela não ter uma plataforma de e-commerce, tendo só loja física atendendo pelo WhatsApp. Maravilha. Não, mas é perfeito, é exatamente isso. E aí a gente vai falar, por exemplo, do Shopify na quinta-feira, que é uma ferramenta de e-commerce, que ela também vai ajudar, por exemplo, a isso tudo que a gente está falando, para quem não tem um e-commerce. O Shopify vai ter basicamente tudo isso organizado no cadastro do seu cliente. Então, lá eu vou ter os meus clientes cadastrados por categoria, a última compra qual perfil de produto, e aí eu vou ter essas informações, mas é exatamente isso. E aí, a base desse trabalho todo que eu estou fazendo da Semana de Transformação Digital, que é mostrar para as empresas, tanto que já estão no meio online, ou que querem entrar no meio online, elas têm esse entendimento que, por exemplo, é só de forma organizada que você consegue dar resultado. Se você, por exemplo, sair dessa live aqui desesperado, começar a mandar mensagem para os seus clientes, porque o Stênio falou isso que era para fazer no WhatsApp, eu vou brigar com cada um de vocês. Então, o ideal é vocês terem até sexta-feira para montar o planejamento de como é que vocês vão agir na próxima semana, tá? Fazer de uma hora para outra não serve não. Obrigado, mano. Valeu pela participação. A Laís, agora eu vou ter que fazer esse cuscuz, está na hora do café da tarde. Né, propositalmente esse horário, ele vai gerar incentivo para a pessoa escolher o que é que ela vai jantar. Então, isso é intencional. Esse entendimento de jornada do cliente faz a partir disso. Por isso que eu falei das 17 horas, né? A gente já está até próximo das 18. Maravilha. Vai perder clientes assim. Mas Suzana, vai ser muita coisa legal a jornada do cliente. Porque, por exemplo, se eu lançar uma empresa aqui em Teresina que ofereço só refeições na madrugada. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com uma empresa que trabalha só com refeições na madrugada, eu preciso gerar uma jornada de cliente de entendimento
para saber que horas ele decide fazer essa refeição. Por quê? Ou ele vai se preocupar, normalmente a gente não tem o brasileiro planejado, que, por exemplo, se é uma pessoa que tem um hábito notívago, ela trabalha pela manhã, o dia todo pela manhã, ela trabalha a madrugada toda, e aí pela manhã ela está dormindo. Então, essas pessoas que têm essas características, eu preciso encontrar uma forma de a jornada desse cliente ser diferente. Ela não vai ser como com outro perfil de cliente. E aí, por exemplo, aqui essas perguntas ao hábito dos clientes da jornada. Outra coisa, o WhatsApp, ele dá um feedback bem interessante para vocês, que ele coloca lá, ele manda uma mensagem de saudação com 14 dias que esse cliente não entra em contato com você. Então, ele acredita que é uma média de tempo comportamentalmente para fazer com que o cliente não esqueça da sua empresa. Então, esses 14 dias tem essa preocupação, tem essa validação. Então, as empresas precisam ter esse entendimento desse tempo. Mas a minha percepção é, desenhe a jornada do seu cliente, desenhe quanto tempo ele consome o seu produto ou serviço, e aí você vai saber como é que você pode entregar essa oferta do seu produto ou serviço. Olha, vocês são aí, já tá com saudade, Suzana, de receber as ofertas dos cursos do Sebrae por e-mail. Olha que legal. Então, imagino que a Suzana estava pensando, o pessoal não gostava desse e-mail aí, tem gente sentindo falta, Suzana, de mandar. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui o WhatsApp lançou uma ferramenta do WhatsApp Ads, né? Que você consegue... Vai ficar gravado sim, ela vai ficar gravada no IGTV, tá, Cristina? Então, ela não fica salva mais na live, mas no feed você pode lá do ladinho lá ver a opção de assistir essa live completa. O WhatsApp lançou a ferramenta do WhatsApp Ads que você pode criar o link, né? Isso aqui também já é outra ferramenta do WhatsApp Business. Você cria o API, que é o link para direcionar a ação para entrar em contato com o seu WhatsApp. Então, quando você tem um WhatsApp Business, lá ele tem a opção de gerar o link. E aí esse link do próprio WhatsApp, você tem acesso às informações de qual horário que as pessoas entram em contato, de onde é que elas entraram em contato. E aí esse API criado, por exemplo, você pode colocar no seu WhatsApp ou no seu Facebook. Lá ele tem a opção de enviar a mensagem. Quando você vai fazer um impulsionamento de postagem, ele adiciona um botão na postagem e lá ele diz, por exemplo, enviar uma mensagem ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Enviar uma mensagem vai para o direct, né? Vai para mensagens do Facebook, e enviar mensagem pelo WhatsApp vai para o WhatsApp que você cadastrou. Então, ele tem essa opção nova de você adicionar o link a uma publicação do Facebook e você receber essa mensagem por essa publicação. E você pode também, por exemplo, colocar na biografia do Instagram. Eu uso sempre o Linktree, por quê? Porque o Linktree ele me dá muitas estatísticas e informações sobre cada pessoa que clicou nesse link. Então, eu uso ele com esse intuito, eu tenho esse infográfico com essas informações. E o WhatsApp também ele já entrega essas informações se eu criei esse link através do API do WhatsApp. Lembrando que isso tudo é dentro do próprio WhatsApp de vocês, tá, pessoal? Isso aqui não é nenhuma ferramenta fora do WhatsApp, nada que você precisa baixar outra coisa. Então, isso tudo está dentro do WhatsApp de vocês, onde, por exemplo, tem gente que pergunta, Stênio, como é que eu faço para aprender isso? Eu respondo direto. Ou eu posso fazer uma consultoria individual para você, para explicar a ferramenta, ou faz que nem menino aprende. Como é que menino aprende? Fuçando, fica mexendo, dá uma olhada, testa, vai e volta, não sabe onde é que chegou, fecha e abre o WhatsApp de novo. Então, você tem essas alternativas para poder aprender essas ferramentas disponíveis do WhatsApp. Beleza, pessoal? Legal, passou rápido, né? Chegamos a 50 minutos. Engraçado que dá certinho uma aula, né? 50 minutos de aula. Como eu disse para vocês, eu só consigo fazer essa organização dessa uma hora de live por conta dos meus compromissos que eu tenho à noite. E aí, pessoal, eu gostaria de passar para vocês informações sobre as próximas lives, tá? Hoje foi sobre o WhatsApp Business. Amanhã a gente vai falar sobre Facebook. Viu? O Facebook está bem ativo. Eu queria que a gente não esquecesse dessa ferramenta. Quarta-feira a gente vai falar sobre Instagram, tá? Eu venho com várias capacitações de Instagram rodando no estado e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Na quinta-feira, uma ferramenta de loja virtual chamada Shopify, tá? Muito fácil, bem didática, dá para vocês trabalharem ela.
E na sexta-feira eu tenho um evento particular que não vai ser disponível o link, mas vai ser bem interessante também para quem vai poder participar. E quem está aqui, lembra que eu passei o feedback para vocês. Em breve a gente vai lançar um curso como vender pelo WhatsApp, né, o passo a passo. Vai falar todas as suas ferramentas de forma detalhada. Vai ser um curso mais longo, né? Mais ou menos umas 3 horas a gente está organizando isso. A gente vai ter a mentoria em grupo com os participantes do curso e a gente também vai ter a mentoria individual. Então, não vai ser muito caro, vai ser bem tranquilo para vocês. Quem quiser participar, um curso com quantidade de pessoas limitadas, tá? Eu não vou colocar uma grande quantidade de pessoas nesse primeiro momento. Eu quero sentir o feedback de vocês, eu quero dar um resultado legal para essas empresas participarem dessa capacitação. Maravilha? Adeus Eni aqui. Stênio, eu não sou mais adepto ao envio de mensagem de transmissão ou algo parecido, porque enche a memória do celular. Por esse motivo eu uso status ou algo do tipo. Olha que legal. Outra ferramenta que não teve pergunta, mas isso vai ser muito falado no curso, que é a utilização do status, tá, pessoal? A gente tem números de até 450 milhões de pessoas no mundo utilizam o status do WhatsApp. Esses números são da própria ferramenta do WhatsApp, ele entrega essas informações pra gente. Então, assim, entendam que eu preciso usar todas as ferramentas disponíveis de comunicação. Agora, o que é legal, a Deuseni entende que o público dela não gosta mais de linha de transmissão. Por quê? Porque provavelmente você fez e já gerou algo cansativo. Até porque, para ser bem franco, eu queria dar um direcionamento de um conteúdo para corretores de imóveis. Já fui até contratado por 2 imobiliárias para trabalhar uma capacitação de transformação digital, e vocês precisam entender que não há necessidade de eu mandar o mesmo conteúdo todo santo dia para lembrar daquela pessoa, pedir informação sobre determinado local e ficar repetindo. Como você falou do status, você deixa de ser uma informação de interrupção e você passa a ser um conteúdo de permissão. Por quê? Porque eu só entro em contato com você pelo status que você postou se eu estiver interessado. Então, as empresas precisam entender essa questão da forma de produzir esse conteúdo direcionado e como é que eu vou produzir esse conteúdo. Obrigado, viu, Deseni, pela participação. Lembro de você, da nossa terra Picos, cidade de Picos. Ó, o Jordan, valeu, meu querido, obrigado. Tati, time Joy, que legal, pois pode acompanhar, vai ter muito conteúdo essa semana. Ô, Eli, que bom que você gostou, muito obrigado. Acompanhe aqui os próximos dias, a gente ainda tem muito conteúdo. Olá, Valdete, tudo bem? Que bom que você gostou. Ó, que vocês são querem e precisam, pois pode acompanhar. Esses dias aí ainda vai ter muito conteúdo. Ô, Cristina, obrigado. Fica ligado, você que disse que queria a live, ela vai ficar salva aí no IGTV. Valeu, meu querido Jordan. Suzana, que legal. Exatamente, Sana. Ó, coradinhas aí. Muita gente prefere visualizar mais status do que a linha de transmissão. Porque vai muito do hábito até de como você construiu o seu público. Ó, o Totti Pizzaria, meu querido, acompanha suas pizzas, muito bonita, viu? Muito bonita mesmo as suas pizzas. Parece papo de blogueiro querendo comer comida de graça, mas eu acompanho e eu vejo seus status no Instagram, muito boa. Queria dar até alguma sugestão de mandar um WhatsApp, um direct no Instagram para dar algumas orientações, mas as suas fotos estão bem legal. Que bom que você gostou, Zeni, valeu. Então, pessoal, obrigado aí pela participação de todos vocês. Eu recebi aqui a mensagem de 1 minutinho aqui para finalizar a live. Lembrando para vocês, essa semana, tá? Quinta-feira, a gente vai ter conteúdo às 17 horas, tá? Mas, vou colocar aqui para vocês. Não esqueçam de seguir a página da Acelere. Vou colocar aqui também. Sim, Frangão no Trailer, tô lhe devendo, não se preocupe não. Na verdade, eu até fiz, mas eu coloquei no bloco de notas, porque eu fiz de todas as pessoas que participaram da live do YouTube, tá? Eu fiz sim a sua. Pessoal, na semana retrasada eu fiz uma palestra de como criar ações de marketing com R$0. Então, quem não conseguiu ver no horário, a gente fez às 17 horas. Ela tá na minha conta do WhatsApp, ela tá no meu canal Ela tá no meu canal do YouTube. E aí, quem quiser acessar, quem tiver interesse nessa temática, é só acessar pelo link da biografia que ficou salvo. Vocês têm acesso ao link da palestra. Então, estou colocando aqui as 2 páginas, a minha pessoal, que não é mais pessoal, Stênio Guimarães, e a Empreendedor Bra. Vocês podem ter acesso a mais conteúdo legal, viu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã. Valeu!